Que Jesus nos abençoe nessa noite mais uma vez, que tenhamos condições de compreender bem a mensagem que a espiritualidade maior vai nos trazer na noite de hoje. A tradição budista nos conta que o príncipe Siddhartha Gautama, após ter abandonado, ter renunciado ao seu trono e a todas as riquezas às quais ele tinha direito, ter saído do palácio e iniciado a sua peregrinação em busca da iluminação interior, ele se senta à sombra de uma figueira, em posição de lótus, com o intuito e o firme propósito de só sair dali quando ele tivesse alcançado essa iluminação que ele tanto buscava. E passado muitos dias em que o Buda se encontrava em meditação profunda, Mara, que na própria tradição é conhecido como o espírito tentador dos homens, percebe que se o Buda atingisse o seu objetivo, seria o início da queda do seu poderio, da sua influência sobre os homens. E Mara então resolve que ele precisa impedir esse propósito do Buda. E ele manda então um exército de criaturas terríveis. Essas criaturas começam a atirar flechas sobre o Buda. Mas ele, que já se encontrava nesse estágio profundo de meditação, já alcançando a sua iluminação interior, ele consegue, através da sua vibração, transformar essas flechas, esses verdadeiros dardos mentais de energia negativa, em flores que caem aos seus pés. Mara então começa a tentar o Buda nas mais diversas áreas em que ele poderia cair. Primeiro, a fome. Mara faz aparecer na frente do Buda uma mesa, um laudo banquete, com as refeições mais deliciosas da terra, com os melhores pratos que poderiam existir, para que o Buda caísse em tentação e comesse, porque ele estava muitos dias sem comer. O Buda consegue resistir a essa tentação. Ele recusa aquelas iguarias. Mara então manda que alguma de suas filhas se transformem em belas mulheres e vão atacar também o Buda através da luxúria, uma vez que ele havia abdicado dos prazeres sexuais na sua vida, dos prazeres carnais. Mas essa tentativa também é em vão. O Buda resiste àquela tentação. Por fim, Mara manda que alguns espíritos se transformem em feras vorazes e ameacem atacar o Buda, para que o seu medo faça com que ele saia daquele estágio de meditação. Também não é eficaz. Mara então aparece ao Buda pessoalmente e começa a atacar a sua vaidade. Começa a atacar a sua mente dizendo: quem você pensa que é para alcançar a iluminação interior? Acaso pensa você que é tão melhor assim do que os homens para buscar e alcançar aquilo que nenhum deles alcançou até esse momento? O Buda nada responde. Ele se mantém inabalável. E Mara continua lhe questionando: quem é a sua testemunha? Quem é aquele que vai testemunhar a sua transformação para que todos acreditem? Querendo dizer que uma coisa era o Buda dizer que havia alcançado esse estágio de iluminação, outra coisa era ser realmente verdade. Nesse momento então, Siddhartha Gautama leva sua mão ao solo e toca lentamente. E a tradição budista nos diz que do seio da terra parte uma voz que lhe diz: eu sou sua testemunha. A própria terra testemunhava a transformação do Buda. E nesse momento, uma leve chuva começa a cair naquele local de um céu que estava limpo até aquele momento, atestando que o Buda havia vencido o mundo e havia alcançado a iluminação interior que ele tanto buscava. Mara então vai embora, porque ela perdeu aquela batalha. Anos mais tarde, na tradição cristã, conta-se também que Jesus, antes de iniciar
iniciar a sua caminhada entre os homens, antes de iniciar a sua missão como pregador, Jesus vai para o deserto e lá passa 40 dias em jejum e oração profundos, em meditação contemplativa, buscando estreitar ainda mais o seu laço com Deus, esse laço que já era estreito o suficiente, mas ele sentia que precisava ainda mais dessa conexão com o Pai. E ao final desta meditação, conta-se que o demônio apareceu para Jesus no deserto. E o demônio começa a dizer: mas você está com fome, está cansado, ordena que essas pedras se transformem em pães, porque está escrito. Ele estava com fome e ordenou que as pedras se transformassem em pães, e seus anjos vieram para servi-lo. E Jesus olha para aquele espírito, olha para aquele ser e responde: nem só do pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Passa-se um tempo e aquela entidade ainda continua ali com Jesus a provocá-lo. E ela transporta Jesus para o alto do templo, de um lugar onde Jesus poderia avistar todos os reinos da terra. E diz a Jesus: tudo isso te darei, se em adoração ajoelhares perante mim e me adorares. E Jesus olha para aquele espírito e fala com firmeza: não tentarás o Senhor teu Deus, só a Deus prestarás culto soberano. E aquela entidade vai embora. Também não conseguiu tentar Jesus. Essas histórias são para nós entendermos, essas passagens nos mostram que, independente do nível espiritual que nós estejamos, independente da condição espiritual que nós nos encontramos, os obsessores são algo que presente na nossa vida. Eles estão conosco, caminham conosco, andam conosco no nosso dia a dia, mas o que muda na nossa relação com eles é a maneira como nós nos relacionamos com esses obsessores. É qual é o nível de interação que eu tenho com essas entidades que neste momento querem me prejudicar de alguma maneira. Nós estamos falando aqui de dois seres iluminados, o Buda e do Cristo, que conseguiram vencer essas tentações, que foram no nível além. Por mais terríveis que fossem, nem se deixaram afetar por essas tentações, porque já haviam entendido no seu íntimo, no seu interior, que o controle da vida deles estava em suas próprias mãos, e que eles não poderiam se deixar levar por outras entidades que ali estavam para prejudicá-los. Ao passo que na própria Bíblia, o Evangelho também vem dizendo que Jesus, durante um tempo, mandou seus discípulos para que eles colocassem em prática tudo aquilo que ele já havia ensinado a eles até aquele momento, até aquele certo ponto. E disse aos discípulos: vão, espalhem a boa nova, curem as doenças, expulsem os demônios, paguem o mal com o bem, não recebam nada em troca, deem de graça tudo aquilo que de graça têm recebido. E assim eles foram e fizeram muitos prodígios, conforme conta no Evangelho. Mas havia uma família que foi buscar a ajuda dos apóstolos, foi buscar a ajuda de Pedro. E aquela família pede a Pedro socorro, porque eles tinham um filho, e que de tempos em tempos um espírito se apossava do corpo do menino e tentava de todas as maneiras tirar a vida daquela criança, tentava atrapalhá-lo de todas as formas. E Pedro e os outros apóstolos de tudo fizeram para que aquele espírito fosse afastado, mas não conseguiram. Não tinham autoridade moral para aquela tarefa. Por fim, depois de muito tentar, eles resolveram levar aquela criança para Jesus. E Jesus, na sua autoridade moral, olha para aquela criança, mas enxerga muito além daquela criança. Enxerga o espírito que está ali acompanhando aquele menino, e que o atormenta já desde o seu nascimento, que não dá um minuto de descanso para aquele ser. E
Jesus olha para aquele espírito e diz: eu te ordeno que saia. É simples. E aquele espírito vai embora. E não volta mais a atormentar aquele menino. Mas Jesus olha para os seus discípulos e os repreende. Homens de pouca fé, até quando me terão entre vós? Mas depois também Jesus faz o afago. Em verdade eu vos digo, que nenhum de vós teria as condições de aplacar esse espírito, pois isso só se consegue à base de muita oração e de jejum. O jejum é importante a gente tocar nesse ponto. Porque quando nós falamos de jejum, o que nós pensamos são os jejuns alimentares, só. Eu ficar sem comer. Isso é que é o jejum. O jejum que Jesus nos propõe é um pouco mais profundo. Ele nos propõe um jejum de mais ações. Ele nos propõe um jejum rigoroso de maus pensamentos, de maus hábitos. Que nós extirpemos isso da nossa vida. Esse é o jejum que Jesus nos propõe. O jejum alimentar é muito superficial. Porque há pessoas que fazem longos jejuns alimentares, mas ainda não transformaram as suas emoções. Internamente ainda não conseguiram a modificação que necessitam. Não conseguiram romper barreiras. Não conseguiram romper laços fluídicos com entidades vampirizadoras que as atormentam, que as fazem muitas vezes errar. Porque ainda não conseguiram se modificar verdadeiramente. Então esse é o jejum que Jesus nos propõe. Um jejum de atitudes ruins. Um jejum de atitudes no mal. Mas Jesus nos pede o tempo inteiro no seu Evangelho que nós nos fartemos do banquete do amor. O tempo inteiro Jesus nos pede isso. Que nós não economizemos no amor. Que amar é uma prática que nós devemos ter constantemente, todos os dias, todos os momentos, em todas as horas. E eu digo para vocês, inclusive com aqueles que nós chamamos de obsessores, com aqueles que nesse momento, nessa encarnação, tentam nos prejudicar de alguma maneira. Porque quando nós falamos de processos obsessivos, a impressão que nós temos é que é sempre o bem contra o mal. Eu sou bom, estou aqui encarnado, tentando caminhar nessa encarnação, e eu sou bom. Mas tem o mal do outro lado, que não me dá um minuto de paz. Aquele ser terrível que me persegue o tempo inteiro, que não me deixa dormir, que não me deixa fazer nada, está sempre me prejudicando. E aí tudo que acontece de ruim na minha vida, eu boto a culpa no obsessor, que é culpa dele. E aí eu me esqueço que a doutrina espírita nos diz, nos esclarece tranquilamente que os obsessores, na verdade, são espíritos com os quais nós temos já uma longa caminhada juntos. Que se hoje eles tentam nos prejudicar, eles foram os prejudicados em outras ocasiões. O obsessor nada mais é do que um espírito que nós prejudicamos a tal ponto que ele se acha agora no direito de nos cobrar uma dívida que nós temos com ele. E olha, realmente temos, realmente erramos, realmente prejudicamos em algum ponto. E agora eles vêm nos cobrar essa dívida. E é por isso que é primordial para nós que nós tentemos nos reconciliar com esse irmão. Que nós tentemos nos reconciliar com esse espírito, por mais difícil que seja. Há pessoas que passam por processos obsessivos complicadíssimos, complexos, difíceis. Eu já tenho tido a oportunidade de conversar com algumas pessoas e enfrentar algumas situações de pessoas passando por processos obsessivos, que é difícil a gente se controlar para não achar que realmente quem está sofrendo essa perseguição é um coitado, que o outro é o bandido. De tal natureza complicada que é esse processo. Mas nós precisamos entender que se nós hoje temos alguém que nos persegue, foi porque nós somos perseguidores. Fomos perseguidores em outras oportunidades. Não nos permitimos nos abrir para o amor em outras oportunidades quando tivemos chance. E fizemos o mal. E mentimos e enganamos. E matamos, e prendemos, e roubamos. E cometemos outras tantas
amizades com esse ser que agora vem nos cobrar. Mas mesmo num processo obsessivo, mesmo em situações complicadas como essa, eu sou sempre o agente catalisador e determinante para que esse laço se una e se agregue mais, ou se dissolva, ou se desfaça. Porque quando nós falamos de obsessão, nós falamos de 3 tipos básicos de obsessão: obsessão simples, fascinação e subjugação. Quando eu falo de obsessão simples, é um tipo de obsessão que é fácil de nós nos livrarmos dela, porque é aquela influenciação do dia a dia, é aquela situação em que vem um pensamento ruim, vem uma vontade que não deveria vir, e que eu facilmente poderia afastar esse pensamento de mim com uma simples prece rápida, momentânea, uma mudança de padrão vibratório, a busca de uma boa prática, seria suficiente para que eu afastasse de mim esta obsessão. Logo após, me desculpa, eu esqueci de citar também esse ponto, vem a obsessão complexa, antes ainda da fascinação. É um pouco mais complicado, mas ainda facilmente nós podemos nos livrar desse tipo de obsessão. Eu venho à casa espírita, eu tomo um passe, eu começo a cultivar mais frequentemente ainda o hábito da oração, das boas ações, e eu não vou precisar nem passar por tratamento algum na casa espírita, além do passe, porque eu vou conseguir romper esse laço. Mas eu não fiz isso. Então a obsessão que era simples passou a ser complexa. A obsessão que era complexa passou a ser uma fascinação. A fascinação nós poderíamos comparar com um estado de hipnose, em que o obsessor vai projetar na nossa tela mental apenas aquilo que nos agrada. E nós tomamos atitudes, muitas vezes, que todo mundo à nossa volta, todas as pessoas ao nosso redor nos dizem que nós estamos equivocados, que nós não deveríamos agir daquela maneira, mas eu não consigo acreditar, porque o obsessor já está muito próximo a mim, ele já começa a guiar os meus passos, já começa a conduzir a minha vida, e eu vou me permitindo isso, e eu não acredito em ninguém que me avise que eu estou tendo uma atitude equivocada, não, porque eu estou certo, os outros me perseguem, só eu tenho a razão, eu sou o senhor da razão. E a fascinação depois se transforma num processo de subjugação, e aí o obsidiado vira já um fantoche, um marionete nas mãos do obsessor. Ele deixa de ter vontade própria, ele já não consegue mais sozinho sair desse estágio. E aí, quando se chega num período, numa problemática tão profunda quanto essa, aí não só o tratamento espiritual mais é possível e é suficiente para que ele saia desse estado. É aí que ele tem que procurar um psiquiatra, terá que tomar remédios controlados, eventualmente passar um tempo numa clínica se recuperando, porque a simbiose entre ele e o obsessor já é tão profunda que ele já afetou a parte material, já afetou o corpo físico, o cérebro já deixou de produzir algumas substâncias que produzia antes e que eram responsáveis pela sua saúde. Discernir o que é certo e o que é errado, comete atrocidades. Há um tempo atrás, um caso atroz, um jovem em São Paulo matou os pais e a irmã em casa, pegou um ônibus, foi até Campinas e matou os avós. Após matar os avós, esse jovem caiu em si e começou a se dizer que não lembrava de nada do que havia feito, mas foi preso, condenado, julgado culpado. E eu digo para vocês, provavelmente não se lembrava mesmo, porque a simbiose, a interação dele com o obsessor já era de tal maneira profunda, os laços já estavam ligados de tal maneira que ele foi um fantoche na mão do obsessor. E mais, depois de tudo que fez, o obsessor, por livre e espontânea vontade, rompeu esses laços, porque para ele não foi suficiente que ele cometesse as atrocidades, mas ele precisava também sofrer quando se desse conta daquilo que havia feito. Tudo isso porque provavelmente na primeira influência ruim ele não se vigiou.
Ele não vigiou os pensamentos. Ele não buscou controlar as suas emoções. Ele não buscou discernir se aqueles pensamentos, se aquelas sensações, se aquelas vontades que ele tinha, realmente eram algo exclusivamente dele, ou se eram ideias estranhas ao seu cotidiano. Mesmo quem não tem um conhecimento espírita, quem não tem um conhecimento da espiritualidade, consegue discernir se determinado pensamento é um pensamento comum, que ele tem sempre, é corriqueiro, ou se é um pensamento novo. É um novo prisma, um novo ângulo que ele nunca havia pensado, uma nova ótica para a vida dele. Todos conseguem discernir. E esse jovem assim não fez e cometeu essas atrocidades. Há um tempo atrás também, aproximadamente 1 ano e meio, foi julgado em Pernambuco, no Recife, um caso terrível de um homem e 2 mulheres que cometeram uma série de assassinatos. Eles assassinavam, esquartejavam as vítimas, depois faziam salgados e vendiam para as pessoas. Eu sei que é terrível, gente. Vendiam para as pessoas. E na hora da entrevista, o repórter ali entrevistando e perguntando para ele, mas por quê? Perguntando para o homem que era o mandante da quadrilha, o chefe da quadrilha, perguntando, mas por que você faz isso? E é impressionante. Aquele homem, um olhar escuro, vazio, sem expressão, simplesmente dizia que uma voz na sua cabeça o mandava fazer, e assim ele fazia. E o repórter perguntava para ele, mas você não é médico? Ele, não sou. Também não é açougueiro, nunca trabalhou, então você não sabe. Nunca trabalhou com nenhum tipo de animal. Ele, não. Como que você sabia aonde cortar para poder esquartejar suas vítimas mais facilmente? E ele dizia, a voz me falava aonde eu devia cortar, aonde era mais fácil, aonde era mais macio. Um processo terrível de subjugação, uma simbiose terrível. Tudo porque em algum momento, quando era mais simples, ele não vigiou os pensamentos, não se modificou. Eu sei que eu contei aqui casos terríveis, que causaram mal-estar em algum de vocês, mas isso é algo que acontece de maneira corriqueira, quando nós nos permitimos estimular ainda mais esses laços com essas entidades, que não são os vilões da espiritualidade, nos cobram algo que eles acham que têm direito de cobrar. Nos cobram porque em algum momento foram prejudicados por nós. E o Mestre Jesus, no seu Evangelho, nos ensina o tempo inteiro como nos livrarmos dessas influências maléficas em nossa vida. Nos mostra o caminho do amor o tempo todo. Vigiai e orai para não cairdes em tentação é uma das maiores máximas de Jesus. E por que nós ainda não conseguimos vigiar e orar no nosso dia a dia? Porque nós ainda temos tanta dificuldade em vigiar os nossos pensamentos, em não permitir que influências ruins governem a nossa vida muitas vezes. Em quantas e quantas oportunidades no dia de hoje, falemos só no dia de hoje, nós já nos entregamos à raiva, já nos entregamos à impaciência, já nos entregamos à tristeza em alguns momentos, talvez até ao desespero, dependendo da situação que passamos. Quantas vezes no dia de hoje nós já demos brechas para que essas entidades se aproximem de nós e façam a ligação fluídica que eles querem fazer para começar o processo de dominação das nossas vidas? Quanto tempo mais nós levaremos para entender que nós somos senhores do nosso destino? Que nós, como já dizia Nelson Mandela num dos seus poemas, somos os capitães da nossa alma. Quanto tempo mais? Jesus já veio, já trouxe o seu ensinamento. Depois de Jesus, tantos outros homens e mulheres ao redor da história vieram nos trazendo exemplos. Tem os famosos e tem aqueles que nem famosos ficaram, mas que nós conhecemos e que entendemos naquelas pessoas exemplos de fé e de abnegação no amor. Portanto, nenhum de nós mais pode dizer que não sabia.
Nenhum de nós mais tem condições de se esconder através do véu da ignorância, dizendo que cometeu um determinado ato, que teve determinada postura, que disse determinada coisa, porque não sabia, porque era ignorante. Não, essa desculpa já não serve mais para nós. Todos nós temos condições de caminharmos no bem. Há um tempo atrás eu passei por uma situação em que estava eu no meu quarto, já havia me recolhido, já estava quase dormindo. E quando eu olho, abro os olhos em algum momento durante a noite, eu vejo uma entidade sentada à beira da minha cama. E era alguém que eu conhecia, embora eu não soubesse o nome, a fisionomia também não me era muito real, não era muito parecida com ninguém que eu conhecia, mas eu sentia uma afinidade com aquela entidade, com aquele espírito. E eu olhei, e eu sempre uso, como na maioria, o celular como despertador, quando muito cedo. E aquela entidade estava mexendo no meu telefone. E eu fiquei muito revoltado com aquilo. Falei, nossa, mas o que é isso? Que absurdo! Dá aqui isso aqui, esse telefone aqui. Discuti com ele, não fiquei com medo. Falei assim, agora o que você está fazendo aqui no meu quarto? Sai daqui, porque você não é bem-vindo aqui, nem sei o que você está fazendo aqui. E aquela entidade olhou para mim e sorriu. E falou assim para mim, não adianta você me mandar embora. Não adianta, nada que você fizer vai me fazer me afastar de você. Eu vou continuar aqui, você pode me mandar embora o quanto você quiser. E eu lembro que por fim ainda falei assim, então fica aí então, que eu vou dormir de novo, que eu tenho que acordar cedo amanhã. E virei pro canto e dormi. Mas no dia seguinte eu acordei impressionado com aquilo, ainda sem saber se havia sido uma experiência de desdobramento, se eu tinha realmente passado por aquela situação no plano físico, não entendendo muito bem, mas eu percebi que aquela entidade era um obsessor meu. Era alguém que me acompanhava, que estava ali querendo me cobrar algo. E naquele momento eu tomei uma decisão, porque eu percebi que, embora já fosse espírita há muitos anos, embora já tivesse um certo conhecimento da doutrina codificada por Kardec, um certo conhecimento do Evangelho de Jesus, eu nunca havia parado para tentar me reconciliar com o meu obsessor. Eu nunca havia feito isso. E naquele momento em que eu acordei, durante a minha prece da manhã, eu pedi desculpas a ele. Eu disse a ele, olha, você me desculpa, eu não sei o que eu te fiz, eu não lembro o que eu fiz. Mas eu peço desculpa a você, porque não era eu. Não é essa pessoa de hoje, era uma outra pessoa, que tinha outras crenças, que tinha outras atitudes, que pensava de uma maneira diferente de mim hoje. Não era a mesma pessoa. Então eu te peço desculpas, eu te peço perdão. Eu sei que minhas desculpas e o perdão que eu estou te pedindo não serão suficientes, de repente, para poder aplacar a sua dor. Eu entendo. Mas eu peço que um dia você me perdoe, quem sabe um dia nós não nos encontremos novamente, já como amigos íntimos, caminheiros do bem. E assim eu fiz. Ele nunca mais apareceu para mim. Sinceramente, eu não sei se ele aceitou as desculpas ou não. Mas eu fiz a minha parte. Eu entendi o recado. Quem sabe aquilo não foi uma permissão que a espiritualidade me deu para que eu entendesse que havia ali algo que eu precisava resgatar, que eu precisava tomar uma atitude, porque os ciclos de ódio que se arrastam através de muitas encarnações acontecem justamente por isso. Hoje eu prejudico, aquele que eu prejudiquei veio e me prejudica, eu me sinto no direito de prejudicar de novo, e assim nós vamos um prejudicando o outro, um subjugando o outro quando se encontra numa situação de se pensar superior ao outro. E nós vamos então um pisando na cabeça do outro. E esses ciclos às vezes se tornam intermináveis. Às vezes se perde em milhares de encarnações, porque não se buscou o entendimento em momento algum. Então é necessário que em algum momento nós encerremos esse ciclo. Nós temos que dar um basta nessas relações simbióticas de ódio que nós mesmos criamos e cultivamos e regamos e deixamos desenvolver. Essa é uma planta que, assim como diz Jesus no seu Evangelho, precisa ser arrancada e jogada ao fogo,
serve mais para nós. É uma erva daninha na nossa vida, que nos impede de encontrarmos a verdadeira felicidade. Nós temos que entender que a nossa relação com os espíritos, ela é real, ela é presente, ela se dá todos os dias. O tipo de relação que eu vou ter com esses espíritos é responsabilidade minha. Qual é o tipo de espírito que eu atraio para a minha vida? É responsabilidade minha. Porque o tipo de espírito que vem se fazer presente na minha vida, ele simplesmente responde ao tipo de vibração que eu estou emanando no meu dia a dia. Ninguém entra na nossa vida sem ser convidado. Tenham isso em mente. Nem Jesus, nem Deus, ninguém. Só faz parte da minha intimidade aquele que eu convido e permito que faça parte da minha intimidade. É necessário então que eu escolha melhor as minhas companhias. E de que maneira eu faço isso? Eu sei que às vezes a gente pergunta, mas como, Alex, a gente vai fazer isso? Eu não estou vendo o espírito, eu não tenho evidência, eu não sou um médium vidente. A maioria de nós não é um médium vidente, então fica difícil escolher. Eu escolho as minhas companhias através dos meus pensamentos, da minha vibração, das minhas boas ações, das minhas boas palavras, dos meus bons atos. Eu escolho as minhas companhias através de uma vivência cristã no meu dia a dia, correta, tentando pelo menos ser o melhor que eu puder, vencer as minhas más tendências. Kardec diz que reconhece-se o verdadeiro espírita por aquele que tenta transformar-se vencendo suas más inclinações. Em momento algum Kardec disse que o verdadeiro espírita é aquele que já é perfeito, é aquele que não erra mais, é aquele que já pode estar no mundo puro. Não. Mas o verdadeiro espírita é aquele que já tem a boa intenção dentro de si de melhorar, que tenta melhorar todos os dias, que tenta transformar a boa intenção em boa prática o tempo inteiro, que não se permite mais se abater pelo desânimo ante as dificuldades. Todos nós temos dificuldades na nossa vida, uns mais, outros menos. E até mesmo essa relação de mais ou menos não é muito correto nós tentarmos medir. Porque, como diz um grande amigo meu, só quem passa é que sabe. Nas situações difíceis que temos, só quem está passando por aquela situação é que sabe realmente o que aquela situação provoca em si. O que aquela situação o abala, o desanima. E isso acontece muitas vezes. Acontece comigo, acontece com muitos de vocês. Acontece com todos. Nós nos sentimos desanimados muitas vezes. Mas é nesse momento que nós temos que lembrar das palavras de Jesus no seu Evangelho. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nesse momento, Jesus nos diz que se Ele, que foi criado simples e ignorante, como todos nós, venceu o mundo, nós também podemos vencer. Nós também temos condições de evoluir. Nós também temos condições de melhorar. Nós também temos condições de, no nosso dia a dia, sermos cada vez melhores. Nós também podemos fazer como o Buda, como Siddhartha Gautama, e encontrarmos a iluminação interior dentro de nós. É possível isso para nós. Para isso, em primeiro lugar, mais uma vez, eu tenho que seguir a orientação de Jesus, quando Ele pede que nós nos reconciliemos com os nossos adversários. Sim, rompamos esses laços de ódio. Alguns anos atrás, durante um evento, qual eu tive a oportunidade de participar, durante a Comerge, um evento que acontece durante o Carnaval, voltado às mocidades espíritas. Eu estava lá nesse evento, logo no primeiro dia. E aí veio uma jovem falar comigo, chorando muito, ela tremia muito, estava muito nervosa. E quando ela se aproximou de mim, eu perguntei, mas o que houve? E ela falou assim, sabe o que é, Alex? Eu morava em outra cidade antes de vir morar por aqui. E nessa outra cidade, existia lá uma outra menina, que estudava no mesmo colégio que eu, e que ela era evangélica, e me perseguia muito, porque eu era espírita, já espírita, e ela evangélica. E ela me batia, porque era maior do que eu, mais forte que eu,
me batia, me xingava, fazia coisas horríveis comigo. Depois eu tive que sair do colégio, tive que ir para um psicólogo, fazer tratamento, fazer terapia, para vencer aquilo, aquele trauma. E agora, Alex, eu estou aqui na Comerge e descobri que ela está aqui também. E eu estou nervosa, porque ela vai fazer a mesma coisa comigo. E eu falei, olha, em primeiro lugar, tá? Em primeiro lugar, você está aqui com a gente. Qualquer pessoa que tiver uma conduta inadequada, a gente vai conversar. E se a pessoa não quiser se corrigir, a gente vai pedir que essa pessoa se retire daqui. Que ela não continue aqui, porque não está tendo um comportamento que condiz com o objetivo do evento e nem quer se melhorar, não quer se corrigir. E outra coisa, raciocina comigo. Se ela está aqui, é porque ela já mudou de pensamento, ela já não pensa mais igual. Então vamos ver, espera, vamos ver o que vai acontecer. No dia seguinte, essa mesma jovem veio falar comigo, estava feliz, estava radiante. E eu falei assim, e aí, como é que está a sua situação? E ela disse, Alex, está uma maravilha. Por quê? A gente estava no grupo de estudo, e aí começamos a falar sobre vários assuntos, sobre principalmente o que significava ser espírita. E eu levantei, Alex, a mão para poder dar minha opinião e comecei a falar que o espírita é hipócrita, que ele fala muita coisa, mas não faz nada, tudo direcionado a outra pessoa. O dardo mental ali, indo na direção da outra pessoa. O espírita fala muito, não faz nada, tem discurso de amor, mas propaga o ódio. Que o espírita... E falou uma série de coisas. E ela disse que a outra menina, então, se levantou e falou assim, eu também tenho uma coisa para dizer. Eu peço perdão a você por tudo aquilo que eu fiz com você no passado. Mas eu não sabia que eu estava errada. Eu tinha aprendido a viver daquele jeito. Hoje eu sou espírita. E eu sei que o que eu fiz com você eu não deveria ter feito com ninguém. Independente da minha religião, aquilo era errado. Mas eu não sabia. Então você me perdoa, você me desculpa. E as duas se abraçaram ali e se perdoaram mutuamente. Porque a outra menina me falou assim, então eu também tenho que te pedir perdão. Por todas as vezes que eu falei mal de você, que eu pensei mal de você, que eu quis mal a você, por toda a energia negativa que eu já emanei para você, por todas as vezes em que eu planejei me vingar de você. E elas se perdoaram mutuamente e encerraram ali um ciclo de ódio que poderia perdurar várias encarnações, porque se permitiram naquele momento. Porque sentiram que era a hora, que já não dava mais. Agora eu digo para vocês, será que nós temos que esperar chegar a uma situação crítica dessa, um momento de decisão, para eu permitir que não dá mais? Será que eu já não posso, hoje, que minha vida está relativamente tranquila, ou de repente com uma outra dificuldade, mas eu já não posso agora encerrar esses ciclos? Para que eles não me prejudiquem mais à frente, para que eu não seja ainda mais atrapalhado futuramente, para que eu não seja cobrado pela atitude boa que eu deveria ter tomado e não tomei futuramente. Quanto tempo mais nós iremos esperar? A transformação desse mundo é algo real, é concreto e se dá a cada dia mais. Por mais que quando nós acessemos a internet, liguemos a televisão para assistir um jornal, ouçamos o rádio, ou leamos um jornal, que seja, as notícias que nós vemos e ouvimos não sejam as melhores. Isso é muito mais desespero dos maus do que predomínio do mal sobre o bem. O mundo se encaminha a passos largos para se transformar num mundo de regeneração. E nós temos essa condição e essa capacidade de nos inserirmos nesse mundo de regeneração. De que maneira? Transformando a nós mesmos nos nossos dia a dia. Buscando a iluminação interior que o Buda buscou durante tanto tempo até conseguir. Buscando nos conhecer intimamente. Entender as nossas capacidades. Entender aquilo que podemos fazer para melhorar. Aquilo que devemos fazer para sermos pessoas melhores no nosso dia a dia. Todos nós temos essa condição de fazer o bem. Todos nós temos a condição de estreitarmos ainda mais os laços com a espiritualidade superior, com o nosso mentor,
protetor espiritual, que é o nosso amigo mais próximo, que tenta o tempo inteiro nos influenciar positivamente, mas que às vezes não consegue, porque nós não permitimos. Nós colocamos uma barreira, uma redoma ao nosso redor, impedindo que as boas influências se aproximem de nós. O tempo inteiro é assim. Nós precisamos substituir essa redoma. Precisamos sim impedir que as más influências se aproximem de nós, porque essas influências elas existem o tempo inteiro. Kardec, na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, pergunta aos espíritos: influenciam os espíritos na nossa vida? Muito mais do que imaginais, a ponto de serem eles que vos dirigem. Então eu não tenho como romper totalmente os laços com a espiritualidade, mas eu tenho como depurar esses laços e transformar esses laços em laços de amor. Eu tenho como atrair para mim as boas influências e manter afastado de mim as más influências. Todos nós temos ao redor de nós um campo de força. É chamado de duplo etérico. É a nossa aura. Existe até uma câmera fotográfica que consegue fotografar a nossa aura. Esse duplo etérico, dentro das várias funções que ele tem uma que é muito importante. O duplo etérico, ele filtra as energias que nós recebemos. Pense na camada de ozônio ao redor da Terra, que filtra os raios ultravioletas aqui, porque se nós recebêssemos a irradiação direta do Sol, sem passar por essa camada, não teria condições de existir vida aqui. O duplo etérico é a mesma coisa, ele filtra essas energias, dentre das muitas outras funções que ele tem. Só que assim como a camada de ozônio pode ser destruída, nós também abrimos buracos nesse nosso campo de força, através dos nossos más pensamentos, das nossas más vibrações, através das atitudes equivocadas que temos no nosso dia a dia. Nós vamos então abrir buracos nessa camada que nos envolve, que nos protege, permitindo que essas irradiações nocivas adentrem a nossa couraça, a nossa armadura espiritual e se juntem a nós no nosso cotidiano. Mas, se eu mudar o meu padrão vibratório, eu também começo a regenerar essa camada protetora. Eu também começo a novamente estabelecer esse campo de força ao redor de mim. Tenhamos isso em mente. Eu consigo destruir, mas a minha capacidade é muito maior para construir. Eu preciso acreditar em mim. Nós precisamos acreditar que todos nós somos capazes, que todos nós podemos. E principalmente, acreditar que esse adversário de hoje pode ser um amigo amanhã. Depende de como eu vou construir essa relação daqui para frente, por mais terrível que ela pareça. Mas todos nós temos condições de fazer isso, através dos nossos bons exemplos. Há um tempo atrás, eu ouvi uma história contada pela Paula Guimarães, palestrante que já veio aqui várias vezes, todos nós gostamos muito dela. E ela conta, numa das palestras dela, e eu posso provar, e aquele homem dizendo não, e por fim aquele homem falou: faz o seguinte, anda comigo, caminha comigo no meu dia a dia, vê aonde eu vou, com quem eu falo, o que eu penso, o que eu sinto. Faz isso um mês. E se ao final de um mês você perceber que eu ainda sou aquela pessoa ruim que te prejudicou tanto, tudo bem, aí eu vou aceitar o castigo que você quiser me afligir. Mas se no final de um mês você perceber que eu mudei, que eu estou melhor, aí você então aceita a ajuda que a espiritualidade quer te dar e tenta melhorar. E assim foi feito. Ao final de um mês, aquele espírito deu uma comunicação dizendo que estava começando a frequentar as reuniões de estudo daquela casa, porque ele havia percebido que aquele homem realmente havia mudado e que ele também queria mudar. Então, através dos nossos exemplos, nós conseguimos mudar essas relações de ódio. Nós conseguimos transformar em amor. As flechas que nos jogam, nós podemos fazer como o Buda e transformá-las em flores.
Nós temos essa condição. Basta nós acreditarmos ainda mais na nossa capacidade de mudança, de fazer o bem, de transformação interior. Bom, nosso tempo já está se encerrando. Vou passar um pequeno vídeo para vocês, para descontrair um pouco. Eu sei que esse assunto é um assunto que às vezes nos leva a uma reflexão profunda. Alguns assustam um pouco essas questões obsessivas, mas esse vídeo eu sei que alguns de vocês já viram, mas quem viu gosta e vai gostar de ver novamente. Como é que você acha que eu estou? Estou mal, estou muito mal, não estou conseguindo fazer nada, estou fraco, uma angústia enorme, um vazio. Tudo que eu faço dá errado, não consigo terminar nada que eu começo a fazer. Eu acho que deve ter um espírito obsessor me perseguindo. Claro. Obsessor, sou eu. Calma, só vem aqui bater um papo rapidinho. Entrega. Tá, é rápido, fica tranquilo. Mas, cara, é muito difícil você me perseguir. Isso é uma longa história. Eu te matei em outra vida ou alguma coisa assim? Não, matou não. Você me destruiu. Você destruiu minha família, meu de fome por sua causa. Você é um fofo, um amorzinho de pessoa. Para de me atormentar, por favor, não aguento mais. Não, aí que tá. Eu não consigo te atormentar. Quando eu penso em te atormentar, você já se prejudica sozinho. Eu fico só olhando, porque você é mestre em se dar mal sozinho, não precisa fazer nada. Então para de colocar a culpa em cima de mim, de tudo que de errado te acontece, ok? Deixa em paz, larga. Quem é o obsessor aqui? Quem é que tá olhando, né? Mas como assim? Por exemplo, Oswaldo, eu chego aqui de manhã pronto para te subsidiar. Beleza, hoje eu vou perturbar o Oswaldo. Mas você já acorda um bicho, mal-humorado. Você já começa destratando tua filha, teu vizinho, o padeiro, o cachorro, o periquito, o papagaio. Oswaldo, eu já tentei fazer uma prece para ver se alguém ilumina essa cabeça. Mas nem os defensores espirituais conseguem chegar perto de você. Porque você é chato. É tão simples. Basta você estar na tua, eu chego aqui, te obsidio. Vamos embora. Você atrai uma multidão de obsessores aqui. Eu tenho direito de me vingar, tenho que chegar na cotovelada. Você não tem um medo de capeta. Por sua culpa, você atrai. Ô, Oswaldo, bota pra sua cabeça. Cada palavra de ódio, de rancor, de autopiedade que sai dessa tua boca é uma pedra que você mesmo bota no seu caminho. Eu não tenho nada a ver com isso. Entendeu? Vamos ter mais um pouquinho de equilíbrio? Vamos tentar? Pra gente fazer o trabalho dele, pode ser? Ok? Agora eu vou embora, que eu não estou aqui para ficar dando um conselho, tá? Essa é coisa de mentor e eu sou obsessor. Ok? Eu sou. Bom, então a gente entende um pouco mais dessa relação. O que está escrito, o que está dito ali nesse vídeo, de uma maneira bem-humorada, e é sempre bom, rir é sempre bom, bom humor é uma arma muito boa para que a gente mantenha o nosso padrão vibratório elevado, né? Humor de boa qualidade. Existem alguns aí que, muito pelo contrário, só abaixam ainda mais a nossa vibração. Mas o que é dito ali de uma maneira bem-humorada é que nós, é tudo aquilo que nós já vemos dizendo aqui, somos os responsáveis por tudo que acontece na nossa vida. E que às vezes nós estamos numa atmosfera de negatividade tão grande, atraímos tantas energias ruins para nós, que o nosso obsessor realmente não precisa fazer nada. Ele fica lá de longe. Eu já contei isso aqui uma vez, mas é sempre bom repetir, que certa vez uma pessoa veio reclamar comigo, falar que estava com muitas dívidas, com dificuldades financeiras. Falou assim: Alex, eu não entendo, meu dinheiro não dá. Eu acho que é meu obsessor que está fazendo sumir. E eu fiquei curioso, eu queria ver a fatura do cartão de crédito, para ver se tem alguma coisa ali que o obsessor comprou para ele. Na verdade, essa pessoa tinha uma vida financeira, eu a conhecia bem, tão descontrolada que era capaz do obsessor não se aproximar, com medo dela pedir um dinheiro emprestado para ele. Lógico, às vezes nós cometemos desatinos tão grandes na nossa vida que o obsessor nem se aproxima. Eu não vou não. Vou chegar perto, quem se prejudica sou eu. Vou ficar de longe, anotando essas besteiras que ele está fazendo para passar para o meu amigo. De repente, o obsidiado dele é mais fácil de fazer o trabalho. Porque nós já fazemos todo o trabalho. Nós já trazemos para a nossa vida toda essa negatividade em muitas oportunidades.
mas nós também temos totais condições de afastarmos de nós essas influências ruins, transformando nossa vida, nos tornando verdadeiros trabalhadores da seara de Jesus, buscando na nossa caminhada diária sermos melhores, buscando transformar a nossa vida, fazendo com que nossa vida seja alvo de uma relação íntima com Deus. Há quanto tempo nós não temos uma relação íntima com o Criador? Há quanto tempo nós não paramos para contemplar as belezas da criação de Deus? Uma gota de orvalho numa pétala de flor, uma abelha que voa, e quando a gente vê a abelha, a gente quer matar a abelha. E não percebe que aquela é uma das maravilhas da criação de Deus. Porque conforme dizem os estudiosos, é anatomicamente impossível um ser com asas tão pequenas e um corpo daquele tamanho voar, mas ela voa. E nós não entendemos. Então sentimos a mão de Deus ali. O nascer do sol, o pôr do sol. Na verdade, as pessoas que acordam pela manhã e veem o nascer do sol acordam reclamando, porque estão acordando muito cedo para trabalhar, não aguento mais isso. Queria dormir até meio-dia. E não para contemplar a obra de Deus. Não para enxergar que o nascer do sol é Deus nos dando um bom dia, nos desejando as melhores coisas que podem acontecer para nós no nosso dia. E quando o sol se põe e nasce a lua, hoje eu vindo para cá, eu contemplei a lua, linda essa noite. É o olhar de Deus sobre nós, dizendo que nos ama, e que nunca se esquece de nós, e que guia os nossos passos. Mesmo na escuridão, Deus ilumina a nossa caminhada. Só que às vezes nós estamos tão envoltos nas trevas dos nossos problemas, nas trevas da nossa vaidade, do nosso orgulho, que nós não conseguimos enxergar a consolação de Deus na nossa vida. Por pior que seja a nossa dificuldade, por pior que seja o problema, por mais mal que o meu obsessor me aflija, eu preciso entender que isso é nada ante o amor de Deus e a consolação de Deus na minha vida. Isso é nada ante a proteção que Jesus me oferece todos os dias, a companhia de Jesus na minha vida. Mas eu preciso permitir que Jesus esteja comigo. Eu preciso que Jesus faça parte da minha vida. Mas para isso eu tenho que deixar. Jesus é muito educado. Ele bate a porta do nosso coração delicadamente e espera que nós permitamos que Ele entre. E espera que nós abramos a porta do nosso coração para Ele, para que Ele possa entrar na nossa casa, possa cuidar de nossas vidas, como bem diz uma música. Nós pedimos às vezes que Jesus entre na nossa casa, cuide da nossa vida, sare as nossas feridas, mas é só da boca para fora. Não permitimos que essa transformação aconteça realmente. Mas um dia nós permitiremos e conseguiremos, porque a evolução é um caminho sem volta. Deus é tão misericordioso que a gente pode até parar, estacionar um pouquinho na caminhada, mas retroceder jamais. O nosso carro de evolução não tem marcha ré, é só para frente que ele vai, mas tem freio. E aí cabe a nós usar ou não esse freio. Cabe a nós entendermos qual é o nosso papel nesse mundo. De que maneira eu posso trazer Deus para a minha vida? Quem sabe um dia, ao trazer Deus para a minha vida, eu esteja tão feliz, eu esteja tão animado, tão alegre, e eu me permita recitar um pequeno poema de adoração a Deus, de agradecimento a esse Jesus tão maravilhoso, e dizer: eu te agradeço, Senhor, pela capacidade de andar, de falar, de escutar, de enxergar. Mas se algum dia uma dessas capacidades me faltar, eu também te agradeço, Senhor, pois jamais terei perdido a capacidade de amar. Eu te agradeço, Jesus, porque durante muito tempo eu vivi na escuridão, mas agora vens tu me mostrar a iluminação.
Eu te agradeço, Senhor, pelo trabalho diário que a mim é tão necessário. Enfim, pela tua luz. Muito obrigado, Jesus. Pela presença de todos, muito obrigado.